Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos louvar e agradecer a Ele por tudo. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, graças te damos, ó Senhor, por aqui estarmos reunidos em teu santo nome para te louvar, para te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tens dado, pela vida, pelo alimento físico que saciou a fome dos nossos corpos físicos, pelo alimento espiritual que será derramado sobre nós em forma de um banquete espiritual na noite de hoje, pelo nosso irmão João Paulo. Obrigado pela música que nos alimenta a alma, trazida por este grupo maravilhoso, que, sem medir esforços, tem ido a muitas casas espíritas trazer a tua mensagem em forma de melodia. Grupo Farol Luz, que Jesus abençoe a todos os seus integrantes e aqueles que seus pensamentos buscam nesse instante. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, por esta doutrina que tanto nos tem iluminado a jornada sobre esse planeta de provas e expiações. Obrigado pelos espíritos amigos, pelas pessoas amigas, pelos entes queridos que estão conosco nessa caminhada, nos ensinando, nos ajudando a seguir em frente, aprendendo uns com os outros. Abençoa, Senhor, a todos quantos aqui estão, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que os nossos pensamentos buscam nesse instante e que os nossos corações desejam que sejam abençoados com a tua luz, com a tua graça, com os bálsamos salutares para aqueles que estão doentes e sentindo as dores das enfermidades que muitas vezes a medicina humana ainda não é capaz de dar solução. Enfim, pedimos a Ti, Senhor, abençoa toda a humanidade nesses dias difíceis que estamos a viver, que os homens tenham mais serenidade, que sejam mais tolerantes, que tenham mais paciência e que possam guiar, sobretudo, as suas nações, para que o mundo não venha a entrar em um conflito por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por ambição. Abençoa, Senhor, enfim, a todos quantos trabalham e lutam para que o bem e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa se instalar sobre este planeta Terra. Que a tua paz, que a tua luz nos ilumine, nos abençoe hoje, agora e sempre. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos dar nossa reunião por iniciada, passando já a palavra ao nosso irmão João Paulo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta instituição, a este ponto de luz que é sempre uma casa espírita que representa o Evangelho de Jesus e essa doutrina maravilhosa que é a doutrina deixada por nós, por Allan Kardec. Vamos conversar nessa noite sobre um tema muito interessante, porque é um tema que toca a nossa vida concretamente. Perdão das ofensas. Falar de perdão e falar de ofensa é falar de algo do nosso dia a dia. Porque quando nós falamos de perdão, nós não falamos se temos que lidar com o perdão. Nós falamos quando. Porque em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar lidar com o perdão. Aliás, muitos de nós temos de lidar quase que diariamente com o dilema do perdão, com a questão das ofensas. E para falar então de perdão das ofensas, vamos entender inicialmente o que seja uma ofensa. Por que nós nos sentimos ofendidos? Quando é que nós nos sentimos efetivamente ofendidos? Ah, João, ofensa é quando alguém diz alguma coisa em relação a mim que não é verdade, é quando alguém exagera na voz, é quando alguém me xinga, é quando alguém faz alguma coisa de errado para comigo ou para com alguém ligado a mim, então eu me sinto ofendido.
Ofensa é uma experiência interior, é algo que acontece dentro de nós que nos deixa incomodado em relação a alguma coisa que alguém fez em relação a nós, ou em relação a algo ligado a nós. Isso nós chamamos a experiência emocional de ofensa. E qual de nós nunca se sentiu ofendido num momento ou outro da vida? Seja por um olhar de desdém, seja por uma fala mal colocada de alguém, seja por uma fala volitivamente, conscientemente feita por alguém para nos ofender. Fato é que nós vivenciamos a experiência da ofensa muitas vezes na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e aí surge o grande ponto, o grande contraponto da ofensa, que é o perdão. O que é perdão? Muitos de nós achamos impossível perdoar porque nós efetivamente não compreendemos o que seja o perdão. Como nós temos uma compreensão errada do que é perdoar, do que seja o perdão, nós às vezes saímos com algumas frases do tipo: ah, perdoar é muito difícil. Ah, se eu perdoar o fulano, ele vai fazer de novo. Ah, se eu perdoar, eu estou dando carta branca para ele aprontar de novo e fazer de gato e sapato. E nós vamos dando uma série de falas, uma série de desculpas, porque não compreendamos o que efetivamente é o perdão. Uma coisa muito interessante que nós precisamos entender logo de saída nesse início da nossa conversa é exatamente o que é perdão. Como que Jesus entendia perdão? Como a doutrina espírita nos ensina o que seja o perdão? E para vocês terem uma ideia, a palavra perdão, quando a gente abre o Novo Testamento, os evangelhos, a palavra grega que corresponde a perdão na nossa tradução português, perdão, significa liberar. Liberar alguém de uma dívida, liberar alguém, tornar livre aquela pessoa de uma dívida que ela tinha conosco. Então veja como o sentido de perdão às vezes é alterado por nós. Quando nós perdoamos uma ofensa, nós estamos liberando, estamos nos libertando, porque em verdade, quando nós guardamos mágoa de alguém, nós estamos efetivamente escravizados a esse alguém. Tanto é verdade que quando nós temos uma ofensa, uma mágoa em relação a alguém na família, você é convidado para uma festa e aquele seu parente, aquela sua tia, aquela sua prima, aquele seu irmão pedra de sapato que adora fazer piada de mau gosto está lá. Você fica sabendo antes da presença dele, você já pensa 2, 3, 4, 5 vezes se você vai estar no ambiente. E às vezes, quando você vai para a festa, quando você está magoado com alguma pessoa ali presente, o poder da mágoa, o poder da ofensa é tão grande dentro de você que isso impede você de ser feliz. Prestem atenção. Quando nós estamos magoados, a mágoa tem o poder de limitar a nossa alegria, a nossa felicidade. Então nós acabamos nos tolhendo, nós acabamos sufocando a espontaneidade da nossa alegria em virtude da mágoa. Então eu estou numa festa de um grande amigo, de um parente, mas aquela pessoa que me magoou está lá e eu não a perdoei, eu não a libertei, eu não me livrei dela ainda, porque quando nós estamos ofendidos, magoados com alguém, gravem isto é uma dica psicológica, nós estamos escravizados à pessoa. A pessoa a quem nós temos mágoa, de quem nós temos mágoa, domina a nossa vida, domina inclusive o nosso comportamento. Se você chega num lugar e a pessoa que você não perdoou está presente, você já olha para baixo, você já começa a contar carneirinho, você já lembra do que aconteceu. Se você estava alegre, você fecha o rosto. Vejam o poder que a ofensa, o poder que a mágoa tem sobre nós. Por isso Jesus foi tão inteligente ao propor o perdão no Evangelho. Porque quando nós perdoamos, nós estamos libertando a pessoa e nos libertando dela. Veja como é bom perdoar, gente. Agora tragam à mente de vocês alguém que vocês têm alguma ofensa. E lembrem a seguinte coisa: eu vou perdoar ela hoje, depois dessa palestra. Eu vou começar a trabalhar o perdão agora. Porque quando eu perdoo a pessoa, eu estou me livrando da pessoa. Tanto é verdade que os obsessores nas obras mediúnicas, os obsessores que vêm nas reuniões de desobsessão,
têm ódio das pessoas que obsidiam e estão ligados, estão escravizados. A base de todo o processo obsessivo é a mágoa, é o ódio, é a perseguição, que é uma verdadeira algema. Então, o perdão liberta a pessoa de uma dívida que ela possa ter conosco e nos liberta dela, porque quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de relacionamento. E como relacionamento é desafiador, é ou não é? É ou não é? Relacionar-se é algo desafiador, porque o outro, o seu marido, a sua tia, o seu pai, o seu filho, mostra os seus limites ou as suas capacidades. As virtudes, as coisas boas que nós temos dentro de nós, ou as coisas ruins que nós temos dentro de nós, só existem em função do outro. Eu só sou paciente na relação com o outro, eu não sou paciente comigo mesmo olhando para o telhado. Eu só sou egoísta na minha relação com o outro, eu não sou egoísta em relação a mim mesmo. O egoísmo é uma imperfeição que nasce no relacionamento. Então, se relacionar, seja em que âmbito for, do âmbito pai, mãe, filho, ao âmbito profissional, é algo extremamente desafiador, porque ao lidar com o outro nos aciona o que temos de bom ou o que temos de ruim. Então, se eu acho que eu sou super paciente, eu sou o próprio Chico Xavier na Terra, quando alguém surge e te ofende, você efetivamente será testado se efetivamente você tem a paciência como virtude dentro de você. Porque as virtudes, elas são exercitadas no relacionamento. Para você ser uma pessoa virtuosa, para você se tornar uma pessoa paciente, para você se tornar uma pessoa compreensiva, você precisa exercitar. Não existe outro caminho. Qualquer outra sugestão é um engodo, é uma mentira, fujam dela, porque nós só nos tornamos pessoas virtuosas pelo exercício. Nós só vamos nos tornar pessoas pacientes exercitando a paciência. Ah, mas eu não consigo ser paciente. Exercite. Na medida em que você for criando um projeto de ser paciente, com o tempo, a paciência vai se instaurando em você. Porque às vezes são muitos milênios de impaciência, são muitas encarnações nas quais você vem alimentando a impaciência, o ódio, a vingança, a perseguição. E não vai ser de uma hora para outra. Que aquilo que não foi de uma hora para outra que você construiu, de uma hora para outra também não vai ser destruído. A mesma vontade que nós usamos para alimentar aquilo que não é bom, nós temos que usar para aquilo que é bom. Então, o exercício da vontade para a chancela, para a construção da virtude em nós é necessário através do exercício. E falar de perdão, portanto, é falar de relacionamento. Falar de relacionamento é falar de alegria, é falar de tristeza, é falar de mágoas, é falar de boas memórias, é falar de memórias ruins. Quando nós falamos de relacionamento humano, nós estamos falando de uma gama de coisas que surgem na gente, de emoções positivas quando nós estamos com pessoas que nós amamos e de emoções ruins, deprê, que surgem em nós quando estamos próximos a pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nesta vida ou em outra existência, por uma razão ou outra, foram pedra de tropeço na nossa existência. E quando nós falamos, portanto, de relacionamento, eu me lembro da Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Vocês devem conhecer o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, ao construir, ao organizar essa obra, na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec está tratando acerca da lei de sociedade. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: a vida social está na natureza? O que é que Kardec quer entender com esta pergunta? A vida social, ou seja, os relacionamentos que nós estabelecemos uns para com os outros, é algo da lei da natureza? E os espíritos dizem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, certamente, ou seja, sim, a vida social está na natureza. O homem, abre aspas para os espíritos, foi feito para viver em sociedade. Nós não fomos criados para vivermos no isolamento absoluto. O ser humano, ele foi feito para estabelecer vínculos. E por isso, no estabelecimento dos vínculos, no processo de relacionamento interpessoal entre duas ou mais pessoas, nós vamos desenvolvendo as faculdades, as potências. Faculdade, a palavra que é usada aqui, significa potência, significa capacidade. Não é faculdade, universidade, diploma universitário, não. É faculdade potência, faculdade capacidade. E os espíritos falam da palavra. Não lhe deu inutilmente a palavra, ora. Eu estou usando neste momento a palavra. A palavra é uma das principais capacidades humanas. Nós somos convidados a educar a palavra no relacionamento um para com o outro. E quando o assunto é perdão e ofensa, a palavra tem um poder determinante. Às vezes, nós que somos casados ou não, arranjados, seja lá o que for, quando nós estamos de manhã cedo, tem dia que a gente acorda, passa na frente do espelho, se a gente falar bom dia, quebra o espelho. Porque nós estamos tão para baixo que se alguém falar bom dia para nós, bom dia para quem? Não é? Então, quando nós estamos nesse dia um pouquinho mais infernizado, parece que a gente deu uma volta no umbral antes de acordar. Quando nós voltamos desse tour umbralino, nós precisamos exercitar o bem para não usarmos a palavra de forma negativa, porque a palavra é o maior gerador de ofensas. A palavra, gravem isso, é o maior gerador de ofensas. As pessoas se magoam muito pelas palavras. Uma palavra mal colocada, às vezes, faz um estrago para o resto da vida. Como também uma palavra bem colocada eleva uma palavra, alguém que tem magnetismo através da palavra, é capaz de produzir cura, inclusive, é capaz de produzir esperança, é capaz de produzir algo de elevação espiritual, como também a palavra mal utilizada por um magnetismo mal conduzido também produz morte, também produz doença, também produz depressão, produz tristeza. Então, nós somos educados, segundo o Livro dos Espíritos, questão 766, a educar a palavra. Então, naquele dia que você acorda um pouco para baixo, pensa duas vezes, porque é aquele dia que a pessoa vai fazer aquela pergunta mais doida e você já vai dar aquela resposta sem pensar, e às vezes a briga começa ali mesmo. Ah, você não lava a louça. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque você é muito preguiçoso. Ah, porque eu preciso fazer tudo. E às vezes a briga já começa de manhã cedo. O pega para capar já começa de manhã cedo, em virtude de uma palavra. Prestem bem atenção. E às vezes nós ouvimos também uma palavra, a gente está até um pouquinho bem, né? A gente até acorda bem, mas aí o outro está assim, meio que com o fígado estragado, meio irritado. Aí a pessoa solta aquela pronta, a gente é irritado. Aí já lembra de uma briga de 30 anos atrás. Porque quando a gente está magoado, a nossa memória funciona bem pra caramba. E tem gente, eu conheci uma senhora certa feita, que tem 70 anos, mais de 70 anos. E ela não lembra muito das coisas assim do dia a dia, mas lembra da mágoa de 40 anos atrás, da palavra que foi falada pelo pai do esposo no dia do casamento. Ela guarda uma mágoa, mais de 45 anos da mágoa. Vejam como é que é o poder da mágoa. E a pessoa vai ali alimentando, às vezes por 50, 60, desencarna ofendido em virtude de uma discussão que não foi, às vezes, bem digerida e poderia ter sido facilmente resolvido. Porque, às vezes, hoje em dia, então, com o WhatsApp é uma tragédia, às vezes, né? O povo adora tirar print e mandar para o outro. Olha só quem está falando de você, fulano. Olha só quem está falando do grupo de você, fulano. E começa, não sei se na casa espírita acontece isso aqui,
né? Eu sou de Brasília, Distrito Federal, estou aqui em João Pessoa há 4 anos e meio, e em Brasília, isso acontece, aqui onde eu ando em João Pessoa também acontece. Não sei se aqui em Bahia, né? Se vocês conhecerem alguém que passa por isso, dê a dica, né? Dê essas sugestões. Às vezes acontece alguém muito assim, muito carente, tem pessoas extremamente carentes, né? E a pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp, e a resposta, às vezes, é só com um dedinho assim. Às vezes é só uma resposta. Tem gente, ai, o fulano tá brigado comigo. Ai, o fulano não gosta mais de mim. Só porque a resposta foi um dedo assim. Ai, demorou demais. E tem gente que parece que tem um cronômetro, né? Para a hora que responde a mensagem. Porque se você manda a mensagem, a pessoa não responde, a pessoa tá com raiva de mim. Ah, porque os risquinhos ficaram azul, tem meia hora e você não me respondeu. Nós vamos, às vezes, guardando mágoa por besteira. Porque nós somos besta, na verdade é porque nós somos frágeis. Como nós somos espíritos imperfeitos, segundo a classificação de Allan Kardec, nós ainda precisamos aprender a lidar com a influência da matéria sobre nós. Precisamos aprender a espiritualizar a matéria. E espiritualizar a matéria é transcender esse jogo animal. Então, por exemplo, claro que tem dia que a gente está mais carente, que a gente quer um dengue, que a gente quer, né, um abraço, quer um bolinho quentinho, quer um bolinho de queijo, um cafezinho. Aqui vocês comem muito cuscuz com manteiga, aquele cafezinho com ovo. É bom a gente fazer isso. Prestem atenção nisso. Às vezes uma rusga dentro de casa, o perdão às vezes vem com café. Olha que benzinho, um cafezinho, né? E se briga muito, até acha que tem veneno no café. O que tem nesse café, né? Está me oferecendo café assim, o que você está querendo? Mas às vezes nós perdemos tempo, porque as pequenas ofensas podem ser resolvidas com pequenas ações. Eu não estou falando para você fazer um discurso filosófico sobre o perdão, que ninguém nem vai te ouvir. Quando a pessoa está com raiva, ela está nem aí para discurso filosófico. Você precisa ser prático. Então, às vezes, um cartãozinho, às vezes, uma mensagem já quebra. E aí, aquele clima, porque nós somos seres de impressões. Nós somos muito marcados pelas impressões. Ai, ficou um clima, né? Ai, ficou um clima no ar. Você não sentiu aquele clima, não? Nós somos um ser de impressão, nós somos espíritos. Nós captamos as energias, os fluidos, o que não é dito. E às vezes, um ato singelo ali de dar uma florzinha, comprar uma passagem, comprar uma floricultura. Não dá para passar aquela floricultura de cemitério, né? E levar aquela coisa horrenda para casa. Porque tem gente que exagera, né? Vamos assim, né? Que pode até aumentar a briga. Mas pega uma florzinha, faz a coisa simples, pequenas. Nós achamos que nós precisamos fazer, materializar espírito. Não, nós precisamos fazer as coisas menores. Nós ainda, e eu me incluo nisso, estamos pecando nas coisas pequenas, nos pequenos gestos, nas pequenas palavras, nas coisas mal colocadas. Às vezes, acontece no trabalho espírita, no estudo, nós às vezes somos muito enfáticos ao emitir uma opinião. E aí a pessoa está no grupo, ela ficou tocada pela forma como você colocou o assunto. Ela achou que foi para ela, porque tem gente que adora achar que tudo é para ela, é uma neura. Tem gente que é neurótica e acha que tudo que está sendo falado é para ela. Ah, isso aqui é para mim. Ah, eu tenho certeza que ele está dizendo assim direto. Ah, eu sabia que ele está falando. Ele não tem coragem de dizer isso para mim. Então tem gente que é neurótica. Se nós temos algum neurótico conosco, a gente chegou, falou, está tudo bem. Algo que eu poderia corrigir. Exercitar. A casa espírita é o espaço para nós exercitarmos o bem. Exercitarmos, às vezes, as coisas que nós não conseguimos fazer 100% fora, mas nós temos um espaço que o Cristo possibilita para nós exercitar. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é hipocrisia, o nome disso é ginástica moral. Você, às vezes, lá fora é estourado, dá resposta sem pensar mesmo. Na casa espírita, a gente já pensa 2 vezes, né? Os espíritos estão me vendo, meu Deus, será que eu vou com um brau depois eu vou desencarar? Já começa a dar uma série, então pense 2 vezes, exercite, porque lembra daquilo que nós começamos a falar na nossa conversa
as virtudes nascem a partir do exercício. Mas os espíritos, além da palavra, falam para Allan Kardec, na questão 766, de todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade. E como nós somos espíritos ainda, cheios de questões mal trabalhadas, tem hora que a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. O ser humano difícil, porque nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos desalinhados moralmente. Então tem hora que a gente sabe o que é certo, pensa, o coração manda fazer outra coisa, a gente acaba fazendo uma terceira opção. E a gente fica na dúvida, será que eu estou certo? Será que é isso? Porque nós estamos desalinhados. O exercício das virtudes gera essa conformidade com o caráter de Cristo, essa conformidade com o guia e modelo, porque Jesus de Nazaré é o guia e modelo da humanidade. Então, quando nós vamos exercitar as virtudes, nós estamos nos conformando ao caráter de Cristo. Nós estamos exercitando aquilo que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, diz: que tenha em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Paulo diz aos Filipenses, ou seja, o sentimento que habitou em Cristo Jesus, qual foi? O sentimento de se despir do orgulho total, de demonstrar a força do amor, até onde deve ir o amor. Nós estamos falando de perdão, e nós lembramos, certa feita, que o apóstolo Pedro chegou para Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E aí Jesus dá uma resposta que todos nós conhecemos. Qual é a resposta? Que diz respeito, segundo Kardec, a tradição cristã, à necessidade que nós temos de perdoar tantas vezes quantas formos ofendidos. E algo muito interessante ocorre na vida de Pedro, porque esse mesmo apóstolo Pedro que fez essa pergunta para Jesus, horas antes da prisão e posterior crucificação de Jesus, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro tem a reação: que é isso, Senhor? Porque Pedro era muito próximo de Jesus. Quem leu os evangelhos sabe disso. O apóstolo Pedro é a pessoa, depois de Jesus, mais citada no Novo Testamento. É o apóstolo Pedro. Para vocês terem a noção da relevância de Pedro no cristianismo. Jesus, muitas vezes, pernoitava na casa de Pedro. Ora, uma das primeiras curas de Jesus foi da sogra de Pedro. Pedro era casado, ele tinha sogra, não era karma, não, ele era casado, né? Então, se ele tinha sogra, ele era casado. Uma das primeiras curas de Jesus foi a sogra de Pedro. E certa feita, então, Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro negou que ia negar, coitado. Não sabia que ia demonstrar a sua fragilidade. E o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, completa essa passagem bíblica, dizendo que Jesus, logo depois que falou que ele o negaria, disse assim: Pedro, ainda hoje você verá que o homem terrestre é mais frágil do que perverso. O homem terrestre é mais frágil do que perverso. Passaram-se as horas, Jesus foi preso, e vocês sabem que Pedro acabou negando, o bichinho acabou negando 3 vezes. E diz o evangelista Mateus que logo depois da terceira negação, Jesus, que estava relativamente próximo a Pedro, olhou para Pedro fixadamente. E Pedro, ao olhar o olhar de Jesus, caiu em prantos e saiu chorando convulsivamente. Acontece algo interessantíssimo. Depois desse fato, vocês sabem que Jesus veio a óbito, Jesus desencarnou na cruz, e aconteceu a sua aparição em corpo perispiritual para os discípulos, a chamada ressurreição pela tradição cristã. E
numa das aparições de Jesus, vejam a lição de perdão que o Cristo vai dar para Pedro, aquele mesmo Pedro que perguntou a ele quantas vezes deveria perdoar o irmão. E numa das aparições de Jesus em corpo espiritual ressuscitado, como diz a tradição evangélica, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Novamente Jesus diz o evangelista João no capítulo 21 do seu evangelho: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Jesus pergunta uma terceira vez. Imagina Pedro, né? Pedro era estourado. Pedro era estourado. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. As 3 vezes que Pedro o negou, as 3 vezes que Jesus o perdoou e ainda recomendou que ele conduzisse o rebanho das almas que estavam ali confiadas a ele no início do cristianismo. Quantas vezes, mestre, deverei perdoar o meu irmão? A pergunta de Pedro. Pedro nega 3 vezes, Jesus 3 vezes o questiona, demonstrando que quantas forem as vezes que você for ofendido, demonstre o perdão. Então nós vemos que Jesus não é um mestre teórico. Jesus não é o mestre da cátedra, ele é o mestre que anda, ele é o mestre que ensina, ele é o mestre que veio. Ele é o mestre que veio mostrar em carne e osso, como nós dizemos popularmente, o que nós devemos fazer. E nós somos convidados a olhar para todas essas histórias evangélicas e nos enxergar nelas, porque nós somos muito frágeis. Essa frase que Jesus disse a Pedro, segundo o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier no livro Boa Nova, Pedro, ainda hoje você verá que o homem terrestre é mais frágil do que perverso, é uma grande realidade. As pessoas efetivamente perversas são poucas. Elas existem, mas elas são poucas. Na grande maioria das vezes, nós fazemos besteira por fragilidade. Nós fazemos besteira por falta de coerência. Nós fazemos besteira, às vezes, por falta de vontade, vergonha na cara mesmo, vamos falar a verdade. Não é? Então, nós somos... E a gente, às vezes, confia no fofoqueiro, ao invés de conversar com um amigo. Às vezes, você conhece aquela pessoa há 30 anos. Aí chega uma pessoa que você conhece há uma semana. Ela chega para você para contar fofoca. E às vezes a pessoa acredita na pessoa que conhece há 7 dias, ao invés de fazer uma ligação, ao invés de tomar um café com um amigo, ao invés de mandar uma mensagem. Fulano, aconteceu isso mesmo? Porque às vezes nós nos expressamos mal. Tem hora que nós nos expressamos de uma forma inadequada. Tem hora que nós estamos estressados e a gente diz coisa que não queria dizer. Ou não é verdade, gente? É verdade ou não é? Tem dia que a gente dá resposta assim, né? No fio da navalha. E a gente, oh, meu Deus, por que eu falei isso mesmo? E a gente até fica com o coração apertado, né? Seja em casa, se for no trabalho, no trabalho normalmente a gente se controla mais, né? Que aí pesa no bolso, a gente pensa 2 vezes, eita, aqui eu não vou falar isso. Mas às vezes escapa também. E nós somos convidados a exercitar mais a leveza. Porque perdão é sinônimo de leveza. Perdão é sinônimo de leveza. Uma alma que perdoa, uma alma que liberta, uma alma que se liberta do outro, é uma alma mais leve. É uma alma que não carrega tanta ofensa. É uma pessoa que não é tão melindrada. Porque quando a pessoa se melindra com tudo, ela se torna uma pessoa chata. Ninguém pode falar nada perto dela, porque a gente sabe que a pessoa é excessivamente melindrada. Não pode falar um oi. Não pode dar uma resposta assim mais intensa. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Nós, às vezes, somos tão dramáticos. Nós precisamos nos amar. Nos amar. E o excessivo melindre não é alto amor. É besteira nossa. É sem vergonhice mesmo, para dizer em bom português. E a gente faz mal para nós.
Nós criamos uma ideia de que todo mundo tem que concordar com a gente, de que todo mundo tem que achar nossa palestra maravilhosa, todo mundo tem que achar nosso estudo maravilhoso, todo mundo tem que gostar da nossa voz, e isso não é verdade. Tem pessoas que não vão gostar da nossa palestra, tem pessoas que não vão gostar da nossa voz, tem pessoas que não vão gostar do nosso jeito, tem pessoas que vão achar a gente muito agitado, muito calmo, e quando a pessoa quer encrespar, ela encrespa com qualquer coisa. Ela arranja alguma coisa para encrespar. Se você é bonito demais, você é bonito demais. Você é feio demais, você é feio demais. Você é magro demais, você é magro demais. Encrespa com qualquer coisa, gente. Nós não podemos nos deixar levar por nos levar tanto pela opinião das pessoas. Nós vamos ter autocrítica. Autocrítica. Será mesmo que eu me excedi? Mas como nós somos humanos, nós não somos máquinas. Não somos máquinas programadas para fazer a coisa assim. Nós temos defeitos ainda do nosso processo. Então nós somos convidados a viver no estado de perdão, gente. Porque nós vamos precisar perdoar pessoas amanhã. Às vezes até hoje, né? Às vezes o palestrante aqui falou uma besteira, você já tem que perdoar o palestrante, coitado do palestrante. Porque quem vive o evangelho deve viver num estado de perdão. Está aberto a perdoar. E perdoar, para encaminhar para o nosso encerramento, perdoar não é ser feito de besta. Por favor, não confundam isso. Porque tem gente que pensa assim, né? Não vou perdoar porque você é feito de besta. Não. Perdoar é não guardar rancor. Perdoar é não pegar aquela coisa ruim que aconteceu e fazer o centro da sua vida, de tal modo que te torne um acusador das pessoas o tempo inteiro, como se você também não tivesse suas fragilidades. Por que o perdão é algo central no Evangelho? Porque todos nós temos fragilidades. Todos nós precisamos ser perdoados em algum momento da nossa vida. Às vezes, diariamente. Nós temos as nossas fraquezas. Os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos precisam nos perdoar. Não é? Às vezes nós somos injustos com os nossos companheiros mais próximos, porque são as pessoas que nos aguentam. Nós precisamos pensar nisso com mais carinho. Às vezes nós falamos coisas muito fortes para as pessoas que nós dizemos amar. E nós deveríamos pensar 2 vezes. Porque nós, às vezes, só valorizamos as pessoas quando elas se vão. Nós, às vezes, percebemos o poder que aquela pessoa tinha na nossa vida quando ela faz a passagem para a vida espiritual. E aí nós, às vezes, vamos carregar uma mágoa por 10, 30, 40 anos. Porque não tivemos a coragem de fazer uma ligação, de fazer uma visita, de pedir desculpa. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar as oportunidades. Enquanto estivermos com o irmão a caminho, reconcilia-te. Foi o que Jesus disse. Vamos aproveitar as oportunidades. Eu tenho outra reencarnação. Não se escore nisso, porque você não sabe como é que vai ser a sua outra reencarnação. Você diz isso achando que Deus vai fazer o que você quer. Tem outra reencarnação. Como se você fosse organizar tudo. Não é assim que a banda toca. Você não é Deus. Você é um espírito em processo evolutivo. Então, aproveita a oportunidade que você tem. João, é difícil viver sem inimizade. É quase que impossível. Viram o que fizeram com Jesus? Alguém lembra do que fizeram com Jesus? Jesus não era inimigo de ninguém, mas as pessoas se consideravam inimigas dele. Então, não ache que todo mundo vai te achar a última bolacha do pacote. Não vai. Tem pessoas que não vão com a sua cara. Mas nós podemos, prestem bem atenção nisso, nós podemos dar menos ênfase às nossas diferenças e mais ênfase na nossa igualdade no trabalho do Evangelho, no trabalho do Cristo. Todos nós somos convidados a fazer alguma coisa e nós podemos. Basta querer. Basta querer. Porque todos nós somos diferentes. Numa banda, todos são diferentes, mas eles se unem. Se unem para treinar, para achar um tom comum. Um quer outro, mas tem momentos em que você vai ter que ceder. Mas é mais bonito assim. Mas peraí, a harmonia fica melhor dessa forma, então vamos fazer assim. É assim que funciona no trabalho, é ou não é? É assim que funciona no trabalho, é assim que funciona em casa. Eu quero fazer isso, não temos dinheiro. Mas eu quero. Mas vamos olhar a família, vamos olhar. Então,
Você precisa aprender a fazer concessões. Por que é esse espírito de achar que você é o mandão, manda em tudo, manda em todos? Então, nós precisamos exercitar as coisas simples. Vejam, e eu gosto de falar dessas temáticas existenciais na doutrina espírita, porque o evangelho, ele é direcionado à nossa vida. Vejam que eu não estou aqui falando de teorias, estou falando da vida, do cotidiano, do difícil do dia a dia, dos dilemas. E nós podemos. Ah, mas eu não tenho força. A espiritualidade tem para te dar. Você quer receber? Batei e se abrirá. Os bons espíritos estão junto a nós. Nós é que às vezes não estamos em sintonia com eles. E os espíritos superiores, para encerrar nossa fala por hoje, aguardam a nossa decisão. Sim, Senhor, eu quero. Faça em mim a sua vontade. Boa noite a todos. Fiquem em paz e vamos ouvir mais Farol Luz, né? Qual de nós não tem defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito, suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou esta lição. Somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós
nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde amor, unicamente o amor, há de reinar. Para quem ainda não baixou nosso CD, tá o QR Code ali no banner do lado esquerdo. Só apontar o celular para lá e baixar. O CD do Farol Luz, gratuito, viu? Espero que gostem. Então vamos encerrar com a nossa prece em forma de canção. Antes disso, eu queria agradecer a todos os trabalhadores daqui. Já estamos com saudades antes de sair. Nós vamos voltar aqui em breve, se Deus quiser, que a nossa missão é essa, a nossa caminhada é essa, levar as nossas ações em forma de evangelização, salvaguardando a palavra fraterna a cada um de vocês, e muito obrigado. Serão sempre bem-vindos, né? No ano passado, no aniversário, nós convocamos eles. Aí não tinha vaga mais, né? Eu pensei que era brincadeira, mas o negócio era sério. Aí quando foi no início do ano agora, eles marcaram para março, 23 de março. Estão aqui dando conta do recado. E a nossa gratidão de todos da casa, né, é infinita, né? E volto sempre, quando precisar, e nós precisarmos, a gente vai convocá-lo novamente. Talvez até no aniversário, quem sabe. Sim. Se tiver vaga, em setembro. Amanhã estaremos no Humberto de Campos, né, Zé? Sim. Obrigado. Humberto de Campos, amanhã. Estejam todos convidados, todas convidadas. E às 19h30 estaremos lá na AMI, em Campina Grande. Vamos fazer uma dobradinha no sábado, de primeiro. Dona Carol, vou levar João, isso. João vai fazer essa nossa... João já faz parte da família Farol Luz, onde for, ele tem que ir conosco. Vamos lá? Minha prece. Vou fechar os olhos. Deus de infinita paz, Pai amoroso, ressuscita-me, ressuscita em toda vontade de amar ao próximo, de ajudar ao próximo. Pai de toda vontade, me ilumina, guia os passos meus, traz a paz que eu preciso nesse momento, traz a luz brilhar assim, faz o amor brotar em mim, toda a essência do ser me faz renascer, faz luz no meu interior. Venho te agradecer hoje e sempre, e assim seja. Toda a essência do ser me faz renascer, faz luz no meu interior. Venho te agradecer por tudo, hoje e sempre,
assim seja. Uera, 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 assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E nós é que agradecemos. Eu queria só quebrar o protocolo um pouquinho, pode ser? Porque Valdir é um dos expositores de nossa casa, tá entendendo? E ele vinha aqui e não falar nada, aí eu queria que ele cantasse para a alma gêmea dele. E a filha é a alma gêmea dele. Eu queria, se possível, ele cantar a alma gêmea. Aqui, não quer vir para cá? Ficou neutralizada a voz. Aí só de levezinho, aí você. Alma geme na minha alma, minha vida, sobre me fez a saída, essa saída da Deus eu levava no mundo, seja só o meu caminho, Ayuja, sempre vazio e vazio, e deixei o coração, minha atenção de doer. A menina qualidade, e olhar a felicidade, deixou me submeter. És meu tesouro e sentimento, e ouro era pra criança, orgulhoso é herança, conversou comigo amor. Volte sempre. Está tudo encerrado. E nós só temos. Não é? Só uma. Atendendo a pedidos, viu? Pode caprichar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir você. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre desvido ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que faz renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto e segui
caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, a dores da alma que faz renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Gratidão, gratidão e gratidão. Cada um vai levar uma lembrancinha da nossa casa. Uma das colaborações do nosso irmão Roberto, né? Roberto tinha esses tesouros guardados em casa, né, Roberto? E está sendo utilizado por nossos irmãos. Então, os irmãos queridos da casa, muito obrigado por estarem novamente conosco. Isso nos deixa muito felizes. E na próxima quinta-feira, nossa irmã Raíssa, né? Vamos prestigiá-la também. Ela vai trazer uma palestra muito interessante. E que a paz de Deus siga conosco para nossos cuidados mesmo. Valdir dos Santos, volte sempre.